Uma segunda parte sobre as lesões de acúmulo deste Bato Highlight, falaremos então sobre um assunto importante chamado de degeneração gordurosa, também com o nome de esteatose quando se ocorre no fígado. O que é essa metamorfose gordurosa, degeneração gordurosa ou o termo esteatose? Pelo conceito, por definição, a esteatose ou degeneração gordurosa é um acúmulo anormal de lipídios, gorduras no interior de qualquer célula, principalmente ocorrendo no fígado. Esse acaba levando o nome mais comumente de esteatose. Lembrar que o acúmulo do triglicerídeos ou das gorduras afetam os mesmos órgãos que afetariam, por exemplo, a degeneração hidrópica, ou seja, o fígado, os rins, o coração, tá? E ela pode ocorrer na realidade de duas formas diferentes, ou por um acúmulo, tá? Por uma alteração do metabolismo gorduroso, ou ainda por alteração genética, como aí entraria-se o nome de lipoidoses, que é a formação de uma gordura diferente em parênquima celular distinto com características e nomenclaturas muito bem específicas. Muito bem. O que na realidade acumula para você ter, então, as classes lipídicas do parênquima celular? Pode ocorrer a formação de triglicerídeos, formação de colesterol ou éster de colesterol insaturado, ou ainda a presença de fosfolipídios, que pode se acumular na célula, levando então a não sua excreção. No momento que não ocorre essa excreção, causará então o acúmulo desse material dentro da célula e com características importantes tanto do órgão quanto do tecido. Muito bem, para a gente poder entender como ocorre então a esteatose, é importante lembrar do metabolismo lipídico e que esse lipídio ele chega principalmente até um órgão detoxicante como o fígado de duas formas. Primeiro, ou pela dieta rica em gordura, ou ainda por uma reserva do tecido adiposo, onde ele sofre um processo de catabolismo e ele manda então ácidos graxos para a corrente sanguínea. Tá? E onde vai ocorrer um efeito importante catabólico para que você tenha uma lipólise importante, geralmente em períodos pós-prandiais, onde você vai ter um componente contrainsulínico preponderante. Quais são os contrainsulínicos mais importantes da gente lembrar? Então é o hormônio do crescimento, o GH, através então da sua insulina ou fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1, que é um contra-insulínico conhecido. Nós temos aí a adrenalina, nós temos o cortisol e, classicamente, o glucagon. Todos esses quadros são importantes para que você tenha, então, a necessidade de aumentar a glicose, tá? Num quadro sistêmico, e à medida em que essa glicose tem a necessidade de ser feita, ela pode ser feita ou realizada por corpos carbônicos não glicídicos. E aí entra o processo da gordura. E essa gordura sendo quebrada e jogada na corrente sanguínea, com a quebra dos adipócitos, essa gordura chega ao seu fígado e ela acaba se acumulando neste órgão preponderância. Lembrar então sempre quando se for falar em esteatose do metabolismo gorduroso. Esse metabolismo gorduroso, então, vamos fazer um brainstorm do metabolismo da lipídio. Aqui nós temos um corte histológico de um intestino delgado. O intestino delgado, quando sofre um catabolismo, melhor, quando uma gordura sofre o catabolismo, ela jogará então o seu componente gorduroso, tá, por todo o sistema, e esse sistema ele vai ser captado então pelas células enterocíticas. Antes dele ser captado, a gordura ela é emulsionada pela bile, que junto com as enzimas pancreáticas quebram aquela gordura, formando verdadeiros micélios, que ele penetram, né, por meio daquelas áreas dos fosfolipídios. Lembrar sempre que a micélio ela tem fosfolipídio na sua superfície, o que faz com que ele tenha uma interação pelo mosaico fluido da membrana plasmática do enterócito, aonde ele vai entrar, tá? Por meio de uma área similar dos fosfolipídios. É como se fosse uma brincadeira de
de amoeba, onde você tem duas porções, ela gruda em uma e vira uma só. Então, os micélios fazem isso, para que o seu conteúdo interno, aí sim, o conteúdo gorduroso, seja inserido, então, por interior do citoplasma de cada uma dessas células enterocíticas. Muito bem. À medida em que ela entra no enterócito, ela acaba sendo, né, degradada, ela acaba sendo muitas vezes degradadas em moléculas menores. Essas moléculas menores são jogadas para a corrente sanguínea até que se chegue então no órgão detoxicante que é o fígado. Uma vez que chegam esses ácidos graxos no fígado, ele entra também pelo mesmo mecanismo como entra as micelas, ou seja, ele entra pela similaridade dos fosfolipídios. Entrando e você tendo então um quadro de esterificação dessa gordura no interior do hepatócito, aonde cada ácido graxos ele vai ser esterificado até chegar então num processo de triglicerídeos. Esses triglicerídeos eles vão ser, na realidade, colocando-se junto a ele uma proteína chamada de proteína A, por isso que é importante a famosa coenzima A, e essa apoproteína vai fazer com que ele se transforme em uma lipoproteína para facilidade da sua excreção. Uma vez que você tem qualquer deficiência nessa esterificação dos ácidos graxos, seja ele na formação excessiva de acetato, de acetilcoenzima A ou de fosfolipídios em excesso, aonde ele não vai ser utilizado para a neoformação de uma membrana plasmática ou ainda a formação intensa de éster de colesterol, o que vai ocorrer? Vai ocorrer então a deposição dessa gordura no interior desse fígado e ela não consegue mais sair, formando então um quadro importante chamado de inserção gordurosa no fígado, ou esteatose ou metamorfose gordurosa, e que caracteriza uma doença de acúmulo em especial, chamado de esteatose. Muito bem, então quais são os fatores importantes associados à patogenia da esteatose? Pode ser por deficiência de formação de enzimas que fazem as esterificações, transformando uma molécula de ácido graxo em moléculas menores aonde você vai constituir o material de saída, tá bom? Então, para você ter a perda dessa neoformação proteica do próprio fígado, então quais são os principais fatores que pode comprometer? O uso, intoxicação de tetacloreto de carbono, componentes tóxicos como o excesso de radicais livres, que esses radicais livres têm a capacidade de lesar principalmente um órgão chamado de retículo endoplasmático, impedindo a síntese de proteínas, tá? Muitas vezes fósforo e muitas vezes também o álcool. O álcool é um importante produtor de acetilcoenzima A porque ele dificulta a formação de uma estrutura associada ao receptor de elétrons chamado de NAD. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele para frente. Outro ponto importante, tá, são excesso de proteínas essenciais, como a falta da colina na neoformação da acetilcolina. Outra condição importante é o aumento do triglicérides plasmáticos, com a elevação então do triglicérides, como por exemplo um diabetes, como a gente já colocou no início, aumentando a quantidade de glicose. E essa glicose não é entendida como entrando na célula, ou seja, o contingente celular tem uma resistência à glicose. O fato é que o organismo entende que quanto mais glicose produzir, mais eu posso colocar para dentro. E aí entra um período de glicólise e, consequentemente, o processo de lipólise na tentativa de aumentar a quantidade, então, de formação contra insulínicos e a tentativa de colocar essa glicose para dentro da célula, tá? Então, triglicerídeos plasmáticos também levam um efeito importante no componente, então, da esteatose. Outro componente é o álcool, como falamos para vocês, tá certo? Mas como é que nós temos o fígado que sofre, então, e que mantém um grande contingente de lipídio no seu citoplasma? Bem, mais uma vez, como ocorria na degeneração hidrópica, o fígado esteatótico ele aumenta de volume. Por quê? Porque a gordura vai começar a se interpor no citoplasma.
Quanto mais gordura eu coloco no citoplasma, esse citoplasma ele vai sendo distendido e, consequentemente, tá, o citoplasma e a membrana e a célula como um todo acaba crescendo. Uma vez que ela cresce, o fígado também ganha um peso aumentado. Mas, diferentemente da degeneração hidrópica, como falamos no capítulo anterior, a esteatose ela deixa um citoplasma ou próprio um órgão de uma consistência alterada, como se aquela gordura deixasse o tecido mais fofo, mais amolecido, ainda mais de uma coloração muito particular dessa gordura, que é uma coloração amarelada. Aqui nós temos um exemplo típico de um fígado normal e de um fígado que sofreu um processo de esteatose. Nós temos um tamanho aumentado na área esteatótica, consequentemente, eu também tenho uma coloração mais para o amarelo, característica da coloração da gordura propriamente dita. Outro ponto importante que vale a pena ressaltar aqui: uma vez que o fígado, ou que cada uma das células que compõem o fígado, chamado de hepatócitos, cresce em seu tamanho, ela começa a comprimir capilares sinusoides e, consequentemente, todo o fluxo de aporte sanguíneo que chega no fígado e 75% da vascularização que chega no tecido hepático é uma vascularização venosa e que chega pela veia porta, toda esta veia porta acaba sendo aumentada de pressão e levará constituidamente patologias associadas a ela, como por exemplo a CIT, né, que é uma condição importante de uma falência hepática, pelo que os sinusoides não conseguem mais dar essa filtração venosa. Além do mais, esse importante aumento da pressão dentro de um capilar venoso, que deveria ter 3 milímetros de mercúrio a 5 milímetros de mercúrio, ele chega, por exemplo, a uma pressão de 10, de 12, aonde você vai ter também o refluxo. E esse refluxo ocorre por uma veia chamada de veia coronária. Tá? Essa veia coronária é a que drena a porção final do esôfago. E, constituintemente, se eu tenho um fluxo reverso por esta veia, nós teremos, a partir deste momento, as famosas varizes esofágicas, caracteristicamente falando de uma hipertensão portal, hipertensão portal, por uma alteração importante no fígado. E que alteração é essa? Entre elas, a esteatose. Muito bem, mais uma vez aqui a gente constitui todas aquelas áreas na centrolobular, caracteristicamente por uma artéria, por uma veia, por um ducto biliar, e aqui nós vemos as áreas um pouco mais esgarçadas, estranguladas, onde os hepatócitos eles se tornam mais densos, embora o fígado se torne mais fofo pela quantidade de gordura que existe entre eles. Consistência é muito fácil da gente guardar. Quem de vocês já não ouviu falar do famoso foie gras, né? Que é um termo que significa um fígado gordo. Sabe como é que se mantém esse fígado? Como se produz esse fígado, que é caríssimo para a culinária? É você encher um ganso justamente por uma grande quantidade de gordura. Você altera o metabolismo gorduroso, fazendo com que você tenha, então, um fígado fofinho e muito caro, às custas também de uma alteração endócrina importante posterior. Ok? Muito bem. Dentro da microscopia, o que nós vamos detectar? Vamos tentar pensar como é que era o fígado. Então, nesse primeiro diapositivo menor, eu tenho uma parede de hepatócitos, aonde entre uma e outra eu vou ter os famosos capilares sinusoides. Ok, meus alunos? À medida em que você tem um fígado normal, você observa que o seu citoplasma tem uma coloração mais rósea, mais eosinofílica. Uma vez que tenhamos, então, um quadro de esteatose, a gordura começa a acumular nesse interior do citoplasma. E o que nós vamos ter de importante? Nós vamos ter que ela
basicamente tomará todo esse citoplasma, uma célula hepática pregnada por então um quadro importante de gordura. Outras, e aqui você consegue identificar vários tamanhos de hepatócitos diferentes à medida em que você acumula ou mantém essa gordura. Aqui vale a pena dizer uma coisa: no ser humano, o principal tipo de esteatose que nós temos é este aqui, chamado de esteatose macrogoticular. O que é o macrogoticular? Eu posso ter bastante gordura no fígado. Essa gordura vai se coalescendo, formando uma única camada de gordura com uma densidade importante. Essa densidade importante, essa quantidade de gordura, toma-se praticamente todo o citoplasma e o núcleo ele é jogado, ele é rechaçado para a periferia. Olha só que interessante. Eu tenho citoplasma celular aqui e o núcleo dessa célula é rechaçado para a periferia. Ele vai dar um tom, ele vai parecer um anel. Um anelzinho chamado de anel de Sinet, ok? Então, quando você fala em esteatose, falamos em quantidade de gordura dentro do hepatócito, o citoplasma se torna claro e o núcleo ele é jogado, rechaçado à periferia, fazendo então um quadro parecendo um anel. Caros alunos, não confundo com o adipócito. O adipócito também são células bem branquinhas, mas aqui nós temos um quadro de núcleo hepatocítico um pouco mais denso, característico de um núcleo epitelial, diferente de um núcleo tão afilado e quase fusiforme de uma célula que é chamada então de adipócito, ok? Mas o mecanismo e as características elas são muito similares, de ponto em que se você achar dentro de uma biópsia hepática que tem gordura, isso não é tecido adiposo. É um tecido que mimetiza um tecido adiposo pelo acúmulo de gordura. Portanto, esse é um quadro clássico de esteatose. Fechado? Muito bem? E para vocês não esquecerem, o que é o tal do anel de Sinet? Anel de Sinet é este anelzinho aqui, ó, onde você vai ter um halo, tá? Um halozinho, e rechaçado, como se fosse uma parte crescida ou mais crescente, como se fosse um anel de pérola. Ele acaba saindo ao externo, acaba levando à periferia. Esse é o mesmo tipo daquele anelzinho que se colocava e fechava cartas com selo, tá? Com selo e com parafina quente. A parafina era dispensada, o anelzinho ele marcava, ele selava esta carta, como por exemplo com marcas papais. Por aí que vem então o termo de anel de sinete. Muito bem. E lembre-se, todo este quadro de que a macrogoticular ou esteatose macrogoticular com vacúolos que se juntam, se coalescem, formando uma única camada que se desloca o núcleo para a periferia, aonde eu tenho características do anel de Sinet, isso me fecha o diagnóstico, então, de esteatose. Não confundam, porque na degeneração hidrópica o núcleo era central, não alterado. Aqui nós temos um núcleo rechaçado para a periferia. Você pode estar me perguntando, ok, esse é o único quadro? É claro que não. Esse não é o único quadro que existe das esteatoses, mas existe um quadro em especial que vale a pena a gente guardar, chamado de esteatose microgoticular. O que é a esteatose microgoticular? A microgoticular, pessoal, tá? A microgoticular, ela tem uma característica um pouquinho distinta. O que ela tem? Eu ainda tenho o hepatócito e aqui eu vejo como se fosse gotículas, gotículas e gotículas dentro desse hepatócito. É claro, isso aqui é macrogoticular. E aqui eu tenho uma área onde eu consigo ver como se fosse septos, separando uma gotinha da outra. Isto aqui é muito característico de uma doença em especial que acomete o fígado, chamado de síndrome de Reye. O que é a síndrome de Reye? A síndrome de Reye, pessoal, é uma síndrome onde vou ter uma esteatose, mas uma esteatose muitas vezes produzida por medicamentos.
e parece ter uma, digamos assim, uma junção muito como se fosse um comburente para desencadear esse tipo de lesão. Ou seja, uma combustão e eu tenho uma junção explosiva. Junção explosiva de quem? De aspirina ou AS, principalmente quando você tenta tratar três coisas importantes. Três coisas do que? Uma herpes zoster, por exemplo, com o acúmulo de um vírus chamado de HZV. O que é esse vírus? Herpes zoster vírus, que é o vírus também da catapora. Ainda eu tenho o Epstein-Barr vírus e também tenho o vírus influenza. Olha só, principalmente o vírus que vai dar catapora e também o vírus da influenza, que é um vírus comum para caracterizar a gripe. Se eu tentar tratar com aspirina, eu posso promover uma lesão tão grande que a gente chama de síndrome de Reye, que é na realidade uma esteatose de características microgloticulares, que vai me causar tanto uma hipoglicemia grave como a encefalopatia. É grave? É. E mata. Mata muito. Ok? Também, muitas vezes, tem associação do AS com algumas condições de gravidez. Por isso, também em mulheres grávidas, não se deve utilizar, então, o AS e a aspirina. Feito? Uma coisa que vale a pena a gente poder guardar. O desnutrido crônico está envolvido com esteatose? Está. Mas o álcool também está. Tanto o desnutrido quanto o álcool, ele vai alterar a produção ou consumir toda a produção de uma parte de NAD, que chama-se nicotidina adenina dinucleotídeo, que na realidade é utilizado para fazer acetando elétrons, tá? Para formar água, o oxigênio para formar água. Aonde eu vou ter tanta acetilcoenzima A que ela não consegue ser degradado em moléculas menores. Não consegue fazer o que a gente chamava então de glicoproteínas menores, aonde ele vai acabar se acumulando e, consequentemente, vai causar, então, condições graves como a esteatose. Muito bem, pessoal. Nós falamos aqui, então, de um acúmulo. Mas existe um outro tipo de acúmulo. E qual é esse tipo de acúmulo? Doenças genéticas. Doenças que são relativamente raras, mas que são algumas que é importante a gente saber, porque eles são erros do metabolismo. E que de erros de metabolismos inatos, aonde algumas gorduras, alguns triglicerídeos vão se acumular de forma atípica. E eu quero que vocês guardem pelo menos três de importantes. Quais são eles? Uma síndrome chamada de síndrome de Niemann-Pick, aonde eu vou ter a deficiência de uma enzima que vai caracterizar a formação da esfingomielina. Como é que chama a enzima que faz esfingomielina? Esfingomielinase. Se eu não tiver essa enzima, eu não vou fazer com que eu tenha a quebra da gordura esfingomielina e, consequentemente, essa gordura acaba se acumulando principalmente nos neurônios, constituindo então um quadro de demência grave ou de falta de ou pelo menos um desencadeamento de um retardamento mental sério. Também doença chamada de doença de Gauchner, aonde vou ter deficiência de uma outra enzima chamada de glicocerebrosidase, que vai promover então o acúmulo de glicocerebrosídeo. Esse glicocerebrosídeo não é formado em micelas. E uma doença também chamada de Tay-Sachs, aonde eu vou ter gangliosídeos formados e acumulados dentro da célula, ok? Muito bem, o que leva então ao acúmulo de gangliosídeos, principalmente GM2? A deficiência de uma enzima chamada-se de beta-exosaminidase. Né? A falta dessa enzima, eu não vou quebrar algumas gorduras e, consequentemente, vou produzir um gangliosídeo atípico. Tá? Para a gente ter a noção exata, aqui eu tenho, então, síndrome de Niemann-Pick, tá? Com a esfingomielina acumulada. Então, eu perco a capacidade do neurônio ter aquela coloração um pouco mais eosinofílica e ele ganha um aspecto microgoticular. Isso aqui eu só consigo definir especificadamente, né,
por causa de uma necrópsia nesse paciente, ok? Outro quadro importante que nunca mais vocês devam esquecer é as famosas lipidoses por Tay-Sachs. Tay-Sachs, então, gangliosídeos GM2, que acaba se acumulando. Acaba acumulando, mas aqui eu tenho um quadro clínico importante. Tá? Um quadro clínico importante na oftalmoscopia do paciente. Tá? Aonde eu vou detectar, numa região de mácula, eu vou detectar um ponto vermelho muito parecido com uma chamada cerejinha. Por isso que ela é chamada de mácula em cereja. Isso é importante? Sem dúvida nenhuma que é. Certo? Sem dúvida nenhuma que é. Muito bem, então. Olha só. Mais uma vez, onde eu tenho alterações balonizantes de um neurônio, tá certo? O neurônio que eu não vejo aquele aspecto microgoticular, mas quando eu coro, principalmente pelo PAS, eu vejo que tem um material que é uma gordura que está sendo quebrada também na formação de glicogênio. Olha só o meu neurônio com o núcleo rechaçado para a periferia. E aonde na própria característica da membrana e também no citoplasma, eu vejo um acúmulo importante de lipídios. Olha aqueles lipídios numa microscopia eletrônica. Esse acúmulo de lipídios em forma de microgotículas é o que nos vai dar, então, as características desse neurônio na doença de Tay-Sachs. No Tay-Sachs é importante? É. Além de levar um quadro de cegueira no paciente, vai levar, então, também um quadro de um retardamento mental importante. Tanto é que ele é chamado de idiota amaurótico familiar infantil. Tá certo? Muito bem, pessoal. Lipidoses era isso que eu queria que vocês guardassem. Vamos lá. Força e até a próxima aula. Obrigado a todos e até